muitas pessoas elas tendem a acreditar que existe uma receita de bolo. E não existe. Tá? Cada tipo de investigação é único, não importa, às vezes o assunto pode ser o mesmo, né? Então a gente pode estar falando aqui, um caso de conflito de interesse. Pode ser o mesmo assunto, no mesmo cliente, só que o procedimento pode ser que tenha que mudar completamente. Então, os detalhes, os pormenores, né, que a gente vai identificando ali conforme a gente vai conversando, ou com o auditor que identificou, ou com o denunciante, ou com a pessoa, né, da empresa que acabou identificando aquele problema, né, que a gente trata, né, é um problema. A gente não tem como a gente falar assim, não, é uma fraude. A gente não, jamais, quando a gente recepciona, a gente fala, é uma fraude. A gente precisa identificar realmente para ver se tem disso, se não tem disso, para aí sim começar a tratar aquilo como uma possível fraude. Então as pessoas elas têm essa na cabeça que é uma receita de bolo, vocês vão ter que fazer isso. E não, tudo depende. É óbvio, existem as boas práticas de mercado, existem os estudos, existem as questões ali que são fundamentais para a gente estar trabalhando em cima. Então hoje quando a gente fala assim, olha, recebemos uma denúncia, né? Recebemos um relato. A base de tudo é qual é a matéria, qual é o escopo, o que está sendo alegado. É um caso de conflito, é um caso de assédio, qual é ali o problema que está sendo relatado pela pessoa. Depois que a gente identificou o escopo, aí a gente vai separando, né? Literalmente esquartejando aquela denúncia, aquele relato que a gente recebeu. E a gente vai colocando ali, bom, primeiro, né, vamos falar com quem nos procurou, né? Ou o denunciante, ou o auditor, enfim. Mas a denúncia é anônima. Não tem problema. Hoje a gente tem canais, né? Inclusive o Thiago deve ter falado sobre isso, da Arent, que quando você vai colocar uma denúncia, você vai poder optar sem problema nenhum em ser anônimo. E nós, na hora de fazer as investigações, a gente consegue colocar perguntas para a pessoa. E ela responde ainda de forma anônima. E isso é extremamente fundamental, esse contato com a pessoa que descobriu o problema, que nos relatou o problema. E aí, muitas vezes, nesse momento, a gente vai fazer uma entrevista, tá? E é uma entrevista de entendimento. A gente vai mapear com aquela pessoa, vai entender passo a passo efetivamente o que aconteceu. Que a gente precisa descobrir, né? Quando, onde, como. Teve gente que teve testemunha, não teve testemunha. Você contou pra alguém, não contou pra alguém. A gente precisa de todos esses detalhes para aí, sim, estruturar o passo a passo posterior, né? Mas eu entendo que pós essa conversa inicial, a gente vai ter um suspeito, né? E aí o próximo passo seria entender quem é o nosso suspeito.